vida de um atleta é repleta de emoções, mas é também repleta de responsabilidades. Uma das preocupações de um atleta e de um treinador está na boa alimentação. Agora responda a esta pergunta: você precisa de boa alimentação? Claro que sim. Na condição de professor de educação física, você necessita saber a correta nutrição para o bom desenvolvimento dos seus alunos. Em 1977, foi criada a Roda de Alimentos como um guia alimentar, representando grupos de alimentos que devem ser ingeridos todos os dias, objetivando uma nutrição correta. Ovos, verduras, legumes, frutas e tantos outros alimentos são necessários a todos os seres vivos e, no nosso caso, a todas as pessoas. Os alimentos compostos por vitaminas, água, fibras e minerais fazem parte do tipo de alimentos reguladores. Eles mantêm as funções do organismo e ajudam no funcionamento dos intestinos. Alguns alimentos, como tubérculos e raízes, cará, mandioca, mandioquinha, batata e inhame, alguns açúcares como mel, melado, geleias, são chamados de alimentos energéticos. Esses alimentos são capazes de fornecer energia para as atividades diárias. Por fim, mas tão importante quanto os outros grupos, os alimentos construtores. Eles são responsáveis pela construção e formação do corpo, em especial dos músculos esqueléticos, do sangue, dos ossos, dos cabelos e ainda defendem o nosso organismo de doenças. Entre esses alimentos, os vários tipos de leite, carnes de frango, carnes vermelhas, peixe, soja, lentilha, grão de bico. Há ainda outros tipos de alimentos chamados de energéticos extra. Por exemplo, gorduras e compostos de açúcares. Eles servem como fonte de energia, mas devem ser consumidos com muita moderação. Todos os alimentos devem ser ingeridos seguindo porções. Por exemplo, uma porção de farinha, uma porção de carne e assim por diante. Vamos conhecer agora informações detalhadas sobre porções de alimentos que devemos consumir diariamente. Começando pela parte de carboidratos, que são os energéticos, né? A orientação que nós podemos seguir são a quantidade de 6 a 8 porções por dia. Tanto no café, no almoço e na janta, que são as 3 principais refeições. Incluindo nesse número de refeições, nós temos mais 3. O lanche intermediário, entre o café e o almoço, o lanche entre o almoço e a janta e, por fim, a ceia. Nessas 6 refeições, nós podemos incluir os carboidratos. Em seguida, nós temos os laticínios também, que faz parte dos alimentos construtores, por exemplo, o leite, né, a gente associa logo a cálcio. Então, vamos dar o exemplo do cálcio, que seria o construtor dos ossos e dentre outros benefícios do coração, etc., que seria a 3 a 5 porções por dia. Então, assim, no café é realmente extremamente importante, né, o leite ou derivados, no caso queijo, iogurtes. Temos também, né, os alimentos reguladores, que são os que regulam o nosso organismo, como o intestino, os nossos rins. Esses alimentos são também de 3 a 6 vezes. Quais seriam os alimentos? As frutas e verduras, que é onde estão localizadas os minerais e vitaminas. Então, você precisa do energético para você exercer suas atividades, você precisa dos construtores para você ter um bom funcionamento físico, né? E você precisa dos reguladores para você ter uma vida saudável. E temos também os extras, que nós classificamos como doces e gorduras, né? Salgado, sanduíche, né? Que nós não orientamos assim para uma alimentação saudável para quem quer ter uma atividade física adequada, né? Para quem pratica atividade física
diariamente. Mas entra na nossa pirâmide e a nossa indicação é 1 a 2 porções por dia. Vai existir, no caso do professor de educação física, vários tipos de aluno. Então, assim, cada um eu estou querendo dizer, cada um com uma característica diferente, cada um com uma característica de deficiência ou não no organismo. Então, vamos classificar assim, digamos que ele tenha um aluno que precise perder peso. Ele precisa orientar, saber o que o aluno vai comer, o que o aluno pode ou não pode comer. Porque senão, como que a atividade física que ele vai estar praticando vai fazer efeito. E temos também o exemplo de um aluno que vai precisar ganhar peso, porque assim como a gente precisa perder, tem gente que precisa ganhar. Então, assim, justamente a mesma coisa. Ele precisa saber que tipo de alimento que aquele aluno pode ou não pode comer, que tipo, no caso de ganhar peso, vai precisar de um suplemento, ele precisa saber qual é a procedência daquele suplemento, se realmente vai fazer efeito, tem as características de homem e mulher, que faz diferença, entendeu? E também vai existir o aluno que não quer perder nem ganhar. Ele quer manter, né, quer ficar mais bonito, então também precisa, mesmo que você queira manter, você precisa retirar e precisa repor alguns alimentos. Então ele realmente precisa saber o que ele vai orientar. Porque senão ele vai estar sendo um profissional, um meio profissional, né? Ele vai estar sabendo fazer orientar a parte física de exercício, mas ele não vai saber como que o aluno como que o organismo dele vai funcionar. Então, e o aluno também precisa disso, né? Ele precisa saber por que ele está fazendo aquele exercício, por que ele está retirando aquele alimento ou por que ele está repondo aquele alimento. Bom, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Boa alimentação e até a próxima aula.